Chegamos então, pessoas, ao último vídeo de nostalgia de FNAF. Eu sei, nós demoramos, mas está aqui, finalmente agora, para encerrar o final do ano, agora com o último vídeo desta série. Sim, pessoas, foi uma jornada longa, nós trouxemos de tudo, do FNAF 1, 2, 3, 4, FNAF World, que até então não tinha feito vídeo nem live, tá aqui agora no canal, Sister Location, Pizza The Simulator, Ultimate Custom Night, Help Wanted, Security Breach e agora a DLC Ruin do Security Breach. Também trouxe a DLC do Curse of Dredgeberg, que foi do Help Wanted. Eu sei que alguns de vocês podem estar perguntando: Cor, e o Help Wanted 2? Vai ter nostalgia dele também? pô, gente, o Help Wanted 2 lançou esse ano, né? 2024, então, pô, não precisa tanta nostalgia assim, né? Mas vamos voltar ao longínquo ano de 2023, ano passado praticamente, mas é claro que é 2021, 2022 e 2023, então, por isso que eu achei importante nós separarmos neste vídeo aqui algumas informações bem importantes que nós sabemos agora sobre Five Nights at Freddy's Security Breach, e também vai dar um norte para vocês entenderem para onde foi esta DLC. Então, pessoal, já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tem muita coisa legal aqui no canal. Nós vamos começar até depois daqui uma série respondendo as maiores dúvidas que vocês têm. Vou tentar ver se a gente ressuscita o sábado FNAF, ou alguma coisa eu trago com outro nome. Eu vou ver com o nosso mano Souzones, mas não vou prometer nada, só vou falar que a gente vai tentar fazer. Então, povo, muito obrigado por estar assistindo, muito obrigado por estarem aqui. Deixa o gostei para dar uma força pro nosso trabalho. Comenta aí o que vocês acham ou o que vocês acharam da nostalgia FNAF, e vamos ver então a última parte desta série. Então vamos lá, pessoas, nós estamos agora especificamente no final de 2021, no lançamento do Security Breach, que foi, bem, é aquela coisa, né? É meio complicado lembrar o que aconteceu de ruim. Mas, infelizmente, o jogo lançou com vários e vários problemas. Problemas de desempenho, problemas na história, problemas de tudo que você imaginar. E isso, é claro, desanimou muitas pessoas. Muita gente estava empolgada pra caramba. Eu mesmo admito que estava super empolgado pro Security Breach. Baixou! E aí tomou um banho de água fria. Mas até aí tudo bem, vida que segue. A gente jogou, trouxe todas as coisas, mas aí, e agora? O que ia acontecer? O Security Breach era uma bagunça. Ah, ele é pequeno. Teve vários finais diferentes, muitas teorias, muita coisa em aberta e até uma possível volta do William Afton. Muita gente ficou com muita pulga atrás da orelha. Mas, vamos lá. Depois de 2021, a própria Steel Wool, ela veio pedir desculpas. O Scott Calton, na entrevista que teve desse ano, também pediu desculpas por tudo que aconteceu. E eles acabaram trabalhando arduamente pra tentar fazer o jogo voltar a funcionar. Ou pelo menos funcionar do jeito que deveria, né? Mas isso aí, então, aconteceu várias atualizações. Então, desde 2022 e 2023, o Security Breach recebeu essas atualizações. E aí o jogo agora tá bem melhor, tá bem mais tranquilo de jogar. Eu fiquei sabendo que talvez a versão de Play 4 não está funcionando mais, mas eu acho que a Steel Wool já tá correndo atrás para consertar isso também. Mas vamos lá, o que aconteceu então nesse meio tempo? O que tava rolando? Estava rolando justamente o lançamento ainda da Fazbear Frights, que são aquela linha de livros que eu já falei pra vocês e contei a história de toda a série aqui no canal. Mas nesse meio tempo também foi anunciada uma nova série de livros. Sim, se 12 livros já não ia ser o bastante, eles iam anunciar mais 8. E se reclamar, eles vão anunciar mais 15. Mas uma das coisas que é bem interessante é que eles acabaram lançando um livro que foi meio que uma coletânea de histórias descartadas que acabaram sendo compiladas num livro chamado Felix the Shark, porque só estava sendo programado para lançar até o 11º livro, que é o Prankster, e depois ia ter só essa coletânea de livros que não ia ser nada demais. Sendo que, na minha opinião, Felix the Shark é um livro muito bom de FNAF. Eu não sei por que o Scott tomou a decisão de tomar esse livro, tipo, ah não, deleta ele, deixa pra lá. Sendo que tem histórias muito boas, como You Are The Band, que dá mais coisas a respeito do Michael Afton, por exemplo. Outra coisa que ia marcar 2022 ia ser o ano triste, que não ia ter nenhum lançamento de Five Nights at Freddy's. Pois é, pessoas, 2022 foi o ano do Pop Playtime. Veio, né,
né, como esse novo mascote Warrior, eu tenho que mencionar isso, porque Pop Playtime tá ficando cada vez gigante, mais ainda do que FNAF até um dia foi, porque esse ano só teve livro de FNAF. 2022, pra quem gosta de leitura, rapaz, foi um deleite. Agora, pra quem queria jogar, sentamos e mamamos, né, infelizmente. Mas enfim, vamos voltar aqui porque também teve o lançamento da Graphic Novel, justamente do Fazbear Frights, também no mesmo ano, ali para setembro de 2022. E tivemos, que nem eu falei para vocês, o começo ali em julho, né, para vocês também saberem, o começo da nova parte de livros do Tales from the Pizzaplex, que basicamente serviria para consertar a cagada que foi a história que foi contada no Security Breach. E aqui iria ter novas histórias que, gente, não tem como falar que não, mas todas as histórias do Tales fazem parte da linha oficial de jogos. Não tem como escapar. A Fazbear Frights, vocês podem até falar: ah, Cor, mas tal história é meio esquisita, tal história é meio estranha. Eu concordo com vocês, mas o Tales from the Pizzaplex não tem como. Praticamente todas as histórias vão dar um detalhe a mais que faltou no jogo, ou eles vão complementar ou até ampliar esse universo muito louco que foi o Pizzaplex. E aí, então, nós tivemos vários lançamentos, como Lali's Game, o Raps, que tem até a história do Help Wanted, que eu vivo mencionando ela aqui pra vocês, que é a história do cara que é o desenvolvedor indie que fez o jogo, né? Fez praticamente os jogos de FNAF dentro do universo de FNAF. Tivemos também em 2022 Somniphobia e também Submecanofobia. Mas também tivemos, entre, né, o lançamento do próprio Security Breach pra DLC Ruin, também tivemos o Security Breach Files, onde justamente serviria como uma enciclopédia para contar tudo o que aconteceu no Security Breach. E depois esse livro ele teve uma versão atualizada chamada Security Breach Updated Edition, que acabou saindo esse ano em 2024. Sendo que o primeiro livro foi focado no Security Breach e o segundo livro foi focado em mais detalhes do Security Breach, mas também agora incluindo a DLC Ruin, que ficou para 2023, ano passado, que ia ter esse grande lançamento que foi, né, a DLC contando mais detalhes da história e, é claro, respondendo qual é o final verdadeiro de Five Nights at Freddy's Security Breach. Nesse meio tempo também tivemos vários teasers, principalmente nas lives de caridade do Dalco, mostrando um pouco mais, sabe, olha, o Gregory tá dentro do Pizzaplex, o Gregory tá preso lá dentro, o que aconteceu com ele? Então muita gente tava acreditando que o final do Burn Trap seria o verdadeiro, porque o final do Burn Trap, o Glamrock Freddy e o Gregory eles ficam presos no Pizzaplex mesmo, é o que dá a entender por aquele final. Mas como a gente tava enganado, meu Deus do céu. E também ia mostrar uma nova protagonista chamada Cassie. Cassie seria completamente diferente do próprio Gregory, que destrói tudo. E a Cassie, ela tem essa coisa de construir as coisas, de consertar as coisas, pra ver como elas ficariam antigamente. Ou pelo menos é aquela dualidade. O Gregory destrói e a Cassie, ela constrói. Os próprios desenvolvedores da STU já falaram isso em entrevista, que tem essa dualidade entre os dois, mas é pra mostrar que os dois também são amigos. Porque no momento que a Cassie estava mais fragilizada na vida dela, o Gregory estava lá pra dar suporte, pra dar apoio e ser um bom amigo. Isso é contado pela história do jogo, tá, gente? Eu tô adiantando um pouco só pra vocês entenderem, né, da onde veio essa Cassie. Fora que também ia ter mais explicações que o pai dela seria extremamente importante pra franquia toda. Mas o pai dela, eu já contei o que aconteceu com ele na história do Help Wanted 2. Porque o que acontece é o seguinte, a Cassie, ela acaba recebendo uma mensagem do Gregory falando pra ela ir no Pizzaplex, que ele tá preso lá, que nós vimos nos teasers, que nós vimos em tudo que é canto, e a Cassie, ela vai pra esse lugar que foi completamente abandonado. Agora vem a primeira pergunta que eu sei que vocês vão ter. Corey, por que o lugar foi todo destruído? Bom, o lugar foi destruído por várias hipóteses diferentes. A primeira hipótese é o Blob. O Blob é essa criatura que foi formada pela destruição de várias sucatas e várias outras partes de animatrônicos que estavam dentro do Freddy Fazbear Pizza Place. Caso vocês não se lembrem, o Pizzaplex foi construído em cima do FNAF 6, o Pizzaria Simulator. E então, enquanto eles estavam fazendo a limpeza daquele lugar, justamente para, sabe, aliviar o trabalho, a Fazbear Entertainment tá mandando alguns animatrônicos e eles acabaram encontrando no meio deles um animatrônico chamado Mimic.
Esse animatrônico por essa encomenda, isso eu tô falando dos livros. Como os livros saíram na época, eu tenho que resumir tudo aqui. Um funcionário acaba reprogramando esse Mimic para fazer a seguinte tarefa: pegar as partes dos animatrônicos que estão lá embaixo, cortar eles, sabe, deslacerar, rasgar, sabe? Fazer como se fosse um bolo de sucata, justamente para ficar mais fácil pra galera poder levar. Era para ele desmembrar os animatrônicos ou peças de robô que estão lá embaixo e depois carregar de forma mais leve para cima, né, que eles estavam limpando o Pizzaplex. Melhor dizendo, né, o Fred Fazbear Pizza Place, para fazer o Pizzaplex em cima. Mas o problema é que o Mimic, ele já veio com uma programação completamente bugada. Onde a programação dele é bugada porque o seu antigo criador, Edwin Murray, acabou odiando a sua própria criação. Porque o Mimic, originalmente, ele foi criado para proteger um garoto chamado David, que é o filho do Edwin Murray. O Edwin Murray, nessa época, ele perde a esposa e ele cria esse animatrônico para poder deixar o seu filho seguro enquanto ele estava trabalhando na fábrica, que é perto ali da casa dele, praticamente a casa dele ali. Só que um dia o moleque vai brincar na rua, tá lá, chuta a bola pra fora da calçada, e aí um carro vem e atropela o David. O Mimic não conseguiu proteger o garoto porque a sua programação era de imitar o garoto e não de proteger o garoto das coisas. E aí o Edwin Murray fica pistoleta com o que aconteceu e acaba socando o Mimic no meio da porrada. Ele sabe, soca, moe ele no soco. E aí o Mimic, que tem a programação de aprender com as coisas que as pessoas fazem, ele acabou aprendendo o que o Edwin Murray fez. De ser um cara extremamente violento, e aí a programação do Mimic ficou completamente bugada com isso. O funcionário da Fazbear não sabia disso, mas o Mimic aí ativa o seu modo bug absurdo, e ele começa não só mais a desmembrar os animatrônicos que estão lá embaixo, mas também as pessoas que estavam trabalhando ali. Funcionários, construtores, pedreiros, arquitetos, engenheiros, todos foram dilacerados. Poucos que conseguiram fugir acabaram selando aquele lugar inteiro para ninguém conseguir entrar e também o Mimic de sair de lá de baixo. E aí dessa pilha que acabou sendo formada justamente de sucatas e pessoas, acabou se formando o Blob. Depois vai ter o epílogo também do Tales from the Pizzaplex falando que uma galera entrou lá e acabou também morrendo, mas é a ideia de que as sucatas e as coisas que estavam ali presas no passado acabaram agora se formando, né, por conta que o Mimic criou esse bicho, meio que sem querer, uma consequência, né, chamada Blob. Então, pessoas, só pra tranquilizar vocês, as crianças, elas todas estão já, sabe, em paz, elas já foram com Deus, as almas delas descansaram, o William Afton tá morto, não tem o William Afton já era, tá todo mundo morto. Agora é outra história, outra parada. Então pode ser que esse animatrônico Blob bizarro, né, cheio de peças e fios, acabou, sabe, entrando no sistema do Pizzaplex pelos dutos e pela própria parte oca da parede e acabou destruindo tudo. Mas também outra coisa é que, conforme essa equipe de construtores morreu, a própria Fazbear Entertainment teve que chamar uma nova equipe. E aí então eles acabaram meio que soterrando as coisas lá embaixo, vai, ó, tampa tudo aí e acabar fazendo tudo por cima daquela parada toda. E aí então, quando eles estavam já terminando o Pizzaplex, começa a surgir os rachos na Roxy Raceway, que eles começam a investigar depois o que tem lá embaixo, e aí acaba descobrindo o Fred Fazbear Pizza Place mais uma vez, só que agora eles limparam, tentaram deixar meio que uma estrutura, mas o negócio estava condenado, o que ia trazer talvez toda a parte que destruiu, né, a parte da Roxy Raceway e o Pizzaplex como um todo. Então essas hipóteses que eu tenho para falar para vocês do porquê que o lugar tá todo destruído. A Cassie, então, ela vai seguindo justamente a voz do Gregory que ela recebeu, e ela vai vendo o que tá acontecendo, e aí ela pega o negócio e fala: olha, tem aqui um walkie-talkie, vou falar, né, que tá aqui o Gregory, e ela consegue falar com o Gregory de outro lugar do Pizzaplex. Então agora a aventura da Cassie é andar pelo lugar, tentando chegar onde está o Gregory, que ele tá cada vez mais e mais embaixo do Pizzaplex. Outro detalhe que vai aparecer também é uma máscara chamada VANNI, uma máscara muito parecida com o que vocês já viram na franquia, que é a máscara da Vanny. Não é exatamente a mesma máscara, mas é interessante que um Staff Bot acaba entregando isso para Cassie. Esse Staff Bot vai ser muito importante, que ele vai reaparecer no Help Wanted 2. Que eu já falei quem é esse Staff Bot e o que é de importante pra gente saber. Mas para vocês saberem, dentro do Pizzaplex tem esse sistema chamado VANNI, onde os funcionários poderiam entrar por outras passagens,
justamente para não estragar a imersão das pessoas ali, sabe, nos brinquedos e também aproveitando o lugar, os funcionários entravam meio que pela parede, que na verdade nada mais era que um acesso diferente para eles poderem entrar por outro lugar, que só era visto pelo VANNI, era tampado como se fosse uma ilusão. Só quem tinha máscara que poderia ver essas passagens secretas. Como Five Nights at Freddy's tem esse negócio de disco de ilusão, já teve esse negócio no passado, é praticamente a mesma ideia. Só que agora a máscara é o acesso desses funcionários engenheiros mais específicos que estão dentro ali para fazer justamente o conserto dos brinquedos pela parte dos funcionários que andam pelo lugar. E aí então a Cassie ela vai nessa aventura para tentar achar o Gregory. E que nem agora eu expliquei o porquê que essa máscara é, e a galera não é meio que atravessa a parede, é justamente o acesso desses lugares que acabou sendo bloqueado e era meio que essa ilusão, sabe? Que fechava para as pessoas não poderem passar. Enfim, ela vai andando pelo lugar, ela encontra o Montgomery todo destruído, ela encontra a Chica toda destruída e também uma outra animatrônica muito importante, que é a Roxane. Mas ela também vai encontrar o Daycare Attendant, que ela vai até consertar ele, sabe, rebutar, para ele poder virar o Eclipse e poder finalmente não ficar mais no modo naninha. E aí já vai mostrando que a Cassie, ela tá consertando as coisas, que é completamente diferente do Gregory, que destruiu tudo. Não o Gregory destruiu tudo, mas o Gregory destruiu aqueles animatrônicos de alguma forma. E é aí então que a gente vai andando e chegando mais perto do final, a Cassie, ela chega no Phaser Blast. E aí mostra qual é o final verdadeiro do Security Breach. O final verdadeiro é o do Princess Quest. Tanto que ele é o único que tem 3 estrelas no final. Ele é justamente o único final também que é todo 3D, aquela coisa toda. Mas o Gregory conseguiu salvar a mente da Vanessa de ser completamente consumida pelo vírus Glitch Trap. Que eu também tenho que falar que essa infecção que a Vanessa junto com o Gregory fizeram no sistema do Pizzaplex, onde ela acabou levando o Glitch Trap lá embaixo, acabou se misturando com uma outra parte do sistema que é o do Mimic, que eu falei pra vocês que o próprio funcionário utilizou, né, no Pizzaplex, e aí depois essa galera, né, os empresários e os donos do lugar acabaram reutilizando também na programação dos animatrônicos no geral, onde eles até criaram um negócio chamado The Storyteller, que ia servir como uma atração para fazer contos e coisas diferentes pra galera. O Edwin Murray, depois que o Mimic foi o que foi, que acabou não protegendo o filho dele, ele acabou vendendo tudo pra Fazbear Entertainment e virou um engenheiro justamente meio que no guarda-chuva deles, fazendo os animatrônicos e fazendo coisas pra Fazbear Entertainment. E é aí então que eles acabaram utilizando o sistema do Mimic, que foi uma criação do Edwin Murray, para fazer com que a programação no Pizzaplex fosse mais rápida, já que um animatrônico ia estar imitando o outro. É aí então que o Edwin Murray fica maluco e fala para eles pararem com isso. Só que aí, quando ele vai parar o bicho, né, que tá lá no Storyteller, que é dali que vem o centro do sistema Mimic 01, um outro empresário safado prende o cara lá dentro e acaba então selando o destino do Edwin Murray, fazendo com que ele morresse dentro de uma das suas criações. O empresário até volta pra ver se o Edwin Murray tá bem e tal, dá uma crise de consciência no cara e descobre que o Edwin já tá morto. E aí o próprio brinquedo fecha também o empresário lá dentro. E aí tivemos mais 2 pessoas que morreram no Pizzaplex. E aí a Fazbear Entertainment, como boa Fazbear Entertainment, limpou toda essa atração e meio que colocou algumas coisas do Montgomery Gator no lugar. Mas o problema é que a infestação do programa Mimic 01 já contaminou o Pizzaplex inteiro. E aí então, com a Vanessa que entrou no lugar e botou o Glitch Trap justamente em todo o sistema para ela poder hackear o sistema, é dessa fusão que meio que surgiu o Maxis, onde a Vanessa acabou utilizando parte do vírus que ela tinha justamente, que ela infectava as coisas, mais o sistema da Fazbear, justamente para criar essa coisa, ou pelo menos para tentar deixar ela presa lá embaixo. Porque o que dá a entender pelo Candy Cadete, parece que a Vanessa e o Gregory já descobriram esse bicho e deixaram ele preso lá embaixo. Now I will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. The monster always made scary noises at night, but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep one day. The monster stopped prowling and instead listened and learned the lullaby. The next day, mother went out to find food.
The monster sang a lullaby from the basement. The little boy heard the lullaby and opened the door. Que bicho que vocês me perguntam, né? Aquela coisa toda, eu tô mais falando do sistema e tudo mais, porque a Cassie tá indo cada vez mais pra baixo e ela vai encontrar essa criatura também. E quando ela chega finalmente, ela consegue parar o sistema do Maxis, que tava impedindo, né, da criatura, o que quer que seja que tava lá embaixo, de sair, mas também o Gregory. E então depois ela consegue pegar uma empilhadeira e quebrar a parede pro Gregory poder sair, e é então que é revelado. Nós não estávamos indo atrás do Gregory, mas sim atrás do Mimic. I'm Gregory. You're not Gregory. What are you? I'm Gregory. E umas pessoas fizeram essa pergunta: como que o Mimic faz a voz do Gregory? A resposta é justamente o Candy Cadet que a gente conversou logo antes, falando de uma mulher e de um menino que acabaram encontrando um monstro na parte mais profunda da caverna, né, da floresta, melhor dizendo. E também o Candy Cadet do Help Wanted 2 vai falar isso de novo, mostrando que Vanessa e Gregory talvez encontraram essa criatura e selaram ele lá embaixo. E que nem o próprio Candy Cadet, ele vai falar que, ó, tinha uma canção de ninar, aquela coisa toda que a mãe falava, né, e tudo mais, que dá a entender que tentou imitar a voz da Vanessa, fazendo com que o Gregory fosse lá no Pizzaplex para talvez resgatar a Vanessa, sei lá. Foi ali que o Mimic acabou vendo, né, essa criança, esse Gregory, e acabou aprendendo, né, como que o moleque fala. E aí então acontece que a Roxane, mesmo a gente desativando ela, reativando, fazendo aquelas coisas todas e tudo mais, que foi a animatrônica mais especial para a própria Cassie, que lembrava do aniversário dela, ela ainda tem força, vai lá pra brigar com o Mimic, pra o Mimic não destroçar a menina que tá na frente dele. Mas por algum jeito o Mimic consegue parar a Roxane e a gente começa a correr do Mimic. Agora existem vários finais e na altura desse vídeo eu vou falar esses finais, mas não temos um final certo ainda. Temos o primeiro final, que é justamente você sair correndo e chegar no elevador. E ali, quando a gente tá no elevador, o Gregory fala: a gente não pode correr o risco de ser seguido, e o Gregory acaba matando a Cassie, ou pelo menos deixando ela presa lá embaixo, justamente com o Mimic. O outro final, a gente vai para um cartaz que tá bem um pouco mais do lado, e aí a gente descobre que o Gregory já saiu do Pizzaplex, ele tá de boa com a Vanessa, tá todo lá de boa lá fora, e aí tá até a cabeça do Glamrock Freddy, aquela coisa toda. Fazendo então que a gente foi lá à toa. E tem o outro final que a gente vai descobrindo umas câmeras secretas durante o jogo, e a gente vai abrindo umas portas justamente para ir na Scooping Room, que a gente depois entrando nessa sala correndo do Mimic, a gente ativa essa Scooping Room e acaba agarrando o Mimic e desativa ele pra sempre. Eu acho que esse foi o fim do Mimic, mas vai saber, né? A gente não sabe qual foi o final verdadeiro do Security Breach, qual é o final verdadeiro do Ruin, né, da DLC, a gente ainda não sabe. Mas ainda não acabou a história desse bicho, vamos ter o Secret of the Mimic, que vai contar mais detalhes dessa história, que vai explicar mais coisas agora no ano de 2025. O que eles vão fazer, o que eles vão armar, não sei. Só sei que o jogo se passa em 79. E aí então eu vou separar um vídeo para explicar o que nós sabemos do Secret of the Mimic e explicar tudo o que tá acontecendo, o que pode vir a acontecer nesse próximo jogo. Enfim, pessoas, muito obrigado por terem assistido. Finalmente encerramos a nostalgia. E aí depois, 2023, teve, né, os anúncios, aquela coisa toda, Help Wanted 2. E aí então tivemos os 10 anos de FNAF que nós comemoramos aqui no canal. E vai saber quantos anos ainda de FNAF a gente vai ter. Quantos anos de FNAF será que a gente ainda vai ter? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês. E até a próxima!